Olá pessoal, tudo bem? Lucas aqui do Smart Funnel. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco da configuração das opções, de personalização do Smart Funnel, que basicamente ficam aqui no menu Smart Funnel Configurações. Antes de falar exatamente das configurações do Smart Funnel propriamente dita, é importante vocês saberem que algumas configurações do próprio WordPress interferem no Smart Funnel. O Smart Funnel se vale de algumas configurações padrão do WordPress para também modelar um pouco o seu comportamento. Basicamente são duas coisas. A primeira delas é aqui no menu configurações geral, se o seu WordPress estiver em português, é importante você alterar aqui basicamente o campo fuso horário, né? Por padrão, se eu não me engano, o WordPress vem com o padrão UTC, e é importante que você mude para o UTC-3, que é o fuso horário padrão aqui do Brasil, se você está na maioria das cidades aqui do Brasil. Você também pode mudar formato de data e formato de hora para ficar mais aderente aqui ao nosso padrão português, a data que a semana começa aqui domingo, ou segunda se você preferir, o idioma também do site. O idioma do site, o Smart Funnel vai se adaptar. Se o seu WordPress estiver em português, ele vai aparecer todas as informações de configuração em português. Se tiver em inglês, ele vai aparecer... Quer dizer, se tiver diferente de português, ele vai aparecer todo em inglês. Então esse é um ponto também que o Smart Funnel já é configurado por padrão para inglês e português. Mas o campo principal é esse. Se você não colocar o fuso horário TC-3, o que vai acontecer é que o Smart Funnel vai registrar a data padrão que tiver configurado aqui. E, por exemplo, se você tiver uma venda lá na Eduzo, na Hotmart, que aconteceu às 11 horas da noite, e tiver aqui configurado o TC, na verdade, ele vai ficar com um horário 3 horas a mais do que se o seu tivesse o TC-3. Então, o horário padrão do Brasil foi às 8 horas a venda, só que ele vai aparecer nos relatórios do smartphone às 11 horas. Isso se for no mesmo dia. E se, por exemplo, a venda aconteceu no horário do Brasil às 11 horas, lá vai acontecer às 2 da manhã, 3 horas a mais. Então vai aparecer em dias diferentes. Isso pode ser até um indício de um probleminha quando você comparar a quantidade de vendas que teve lá na rede de afiliado com a quantidade de vendas que teve aqui no Smart Funnel. Esse pode ser um dos motivos, tá? Então é importante ajustar isso aqui. Se o seu estava errado e você ajustar agora, ele não vai ajustar a base para trás. Ele, a partir de agora, vai computar a nova base. Então esse é um ponto importante de configuração. Um outro ponto importante, o Smart Funnel, quando você vê aqui em configurações links permanentes, né, do WordPress, o WordPress dá algumas opções de links para a gente usar. A maioria das pessoas usa esse aqui como nome do post, né, estrutura personalizada, que basicamente fica o domínio, aqui smartfunnel.net, barra o nome do post. Se você usa esse WordPress além do Smart Funnel também para usar como blog ou como o gestor de conteúdo de outros conteúdos, esse é um padrão normal, é um padrão bom que normalmente as pessoas usam. O Smart Funnel se adapta a qualquer um deles. Mas se você estiver usando a configuração padrão do WordPress, que é essa daqui, né, que é o domínio, aí vem um parâmetro, que o parâmetro sempre vem depois das interrogações, né? Então vem interrogação P igual a 1, 2, 3 aqui de exemplo. Esse padrão de URL aqui é o mesmo padrão do Smart Funnel, de um dos tipos de URL do Smart Funnel. O Smart Funnel funciona com dois tipos de URL, eu vou mostrar para vocês. Então, se você tiver configurado aqui esse tipo padrão, o Smart Funnel só vai funcionar também com esse tipo de URL, que é o domínio e parâmetro. Se você estiver usando qualquer um dos outros, o Smart Funnel vai funcionar de duas formas, tanto com o tipo padrão, como um tipo personalizado semelhante a esse aqui. Isso a gente muda nas configurações do Smart Funnel. Mas o que o importante aqui no WordPress é que você pode usar qualquer configuração. Se você puder usar qualquer uma, utilize a estrutura personalizada. Você pode marcar aqui esse nome do post, que aí você fica mais flexível e pode ter as duas URL do Smart Funnel. Uma é um pouquinho mais amigável, sem parâmetro, outra com parâmetro, mas as duas funcionam sem nenhum problema. Então vamos lá. Então eu indico que você use essa daqui, tá? Caso não tenha problema com outros plugins ou com sua estratégia aí de URL. Vamos lá na configuração então do Smart Funnel. Antes de falar aqui eu estou em Smart Funnel Configurações, antes de falar da primeira opção de configuração, deixa eu falar logo da segunda, que é o padrão de URL que eu estava comentando. O Smart Funnel por padrão, ele vem nesse primeiro tipo aqui, ó, que é semelhante ao tipo padrão da URL do WordPress, que é o domínio barra esse SF, que esse aqui, barra SF, barra, é justamente isso que está aqui em cima. A gente coloca uma pastazinha a mais, né, dentro do domínio, para que isso não dê conflito com outros plugins. A gente já percebeu um caso ou outro em que a URL estava no domínio principal, já o parâmetro Smart Funnel, e outros plugins, por terem algum problema na implementação, eles interceptavam
a requisição do Smart Funnel e por algum motivo dava conflito. Então por isso ter esse SF aqui é bom que você mantenha, mas se você tiver mudado a sua configuração de links permanentes lá para uma estrutura personalizada, que é um desses daqui de baixo, vai permitir que você use essa opção aqui de configuração do Smart Funnel. Perceba que o URL vai ficar assim, domínio barra sfunnel barra 1. Esse 1 é semelhante a um que apareceria se fosse no padrão de URL aqui de parâmetro, tá? Que vai ser o ID do seu link que você vai usar. Toda vez que você configurar lá no funil, você vai obter um link de cada transição, né, de cada navegação, e esse 1 aqui está representando como exemplo um ID de navegação. Eu indico que, se você puder, use esse padrão aqui personalizado e mude o Smart Funnel também para esse tipo aqui de URL, que ela é mais flexível, né? Porque ela já não tem parâmetro. Eu já vi casos também de você configurar o URL do Smart Funnel ou qualquer outro URL que já tinha um parâmetro e dar uma falha num outro sistema, porque o outro sistema não se dava bem com a URL que já tinha um parâmetro. Enfim, isso aí já não é uma falha de um local onde você vai configurar essa URL, por exemplo, numa página de obrigado lá da rede afiliado, ou num outro plugin, ou em qualquer outro ponto você vai configurar o URL do Smart Funnel, tá? Então, se puder, usa de baixo, mas as duas funcionam bem. Se você já está configurado aqui e for mudar para de baixo, a dica é, aqui ó, uma mensagem vermelha, atenção, teste uma navegação após alterar essa configuração. Então, sempre que você alterar aqui, faz um teste para ver se seus links não vão ter problema. Em princípio, não tem nenhum problema, mas sempre que você mudar aqui e salvar, testa de novo. Vamos fazer um teste básico aqui, ó, o padrão, eu tô com isso aqui, eu não salvei ainda. Então, se eu vim aqui pegar um link aqui do meu funil, ó, ele vai mostrar, ó, domínio sfunnel.net /sf e o ID do link 19, sfunnel igual a 19. Se eu mudar aqui a configuração para esse tipo de URL, deixa eu salvar aqui a minha configuração, pronto, já estou com um tipo novo. Deixa eu atualizar aqui também a minha tela do funil. Se eu pegar um novo link, ó, o padrão já mudou, ele não é mais um parâmetro, tá? Os dois, nesse caso, funcionariam. Então, se meus links antigos, eu já tivesse divulgado na internet os links com padrão antigo, esse do parâmetro aqui, mesmo que eu mude para o de cá, tende a funcionar normalmente. Os dois padrões, eles podem coexistir se você tiver nesse padrão de estrutura personalizada de post. Se você estiver usando esse padrão aqui, provavelmente só vai funcionar o link desse tipo aqui do Smart Funnel, tá? Então esse campo aqui, basicamente, é para, se você estiver usando o link padrão, ele definir qual é esse subdiretório aqui da URL, que é importante para não dar conflito. Você pode botar qualquer coisa aqui, pode deixar o SF também. Vamos lá para as próximas configurações. Identificar visitante por IP. O Smart Funnel, basicamente, ele traqueia o visitante por de três formas. A primeira forma é por cookie, né, que é a mais famosa, é que todos os trackers usam também, que é, toda vez que um visitante navega no link do Smart Funnel, o Smart Funnel joga um cookie no browser dele, e se ele voltar a navegar daquele mesmo browser, daquele mesmo navegador, o Smart Funnel sabe que é ele. Tá? O cookie é uma maneira muito simples e boa de utilizar, mas tem um grande problema aí. E se o visitante trocar de navegador? Pronto, aí a gente já é um ponto de falha no traqueamento. Não falha no traqueamento, não vai dar falha, mas o Smart Funnel ou qualquer outro tracker que se use apenas do cookie, ele vai dizer que são usuários diferentes. O usuário A navegou no link 1, e depois o mesmo usuário navegou no link 2 de outro navegador. Ele navegou do celular, do Chrome, e navegou do desktop lá do Edge. Então, para o Smart Funnel vão ser dois usuários diferentes. Ele não vai saber que o visitante primeiro foi na página A, depois na B. Ele vai achar que um usuário foi na A e parou, e outro usuário foi na B e parou. Tá? Então isso que termina dando uma falha na hora da gente analisar todo o caminho que o visitante fez, né, quando comprou, quando fez a compra, e isso perde um pouco a rastreabilidade do visitante. Não dá um erro, mas dificulta a análise das origens da nossa venda e outras métricas. Então o cookie é a forma padrão de identificar o visitante, mas a gente tem uma segunda também, que é identificar o visitante por IP, que por padrão já vem marcado sim, e eu indico que você use também o IP como sim, porque o que acontece? Muitas vezes o visitante, por exemplo, está em casa e ele faz um opt-in na sua página do mobile dele, está no Wi-Fi, e ele faz o mobile dele, o Chrome, e faz o opt-in na sua página. O Smart Funnel botou um cookie lá no Chrome do navegador dele. Depois ele, por algum motivo, vai para o desktop da casa dele. Só que os dois estão no mesmo Wi-Fi, estão usando o mesmo IP. Só que mesmo no desktop, se ele usar um outro browser que o Smart Funnel, se fosse pegar pelo cookie, não iria identificar ele, mas se tiver marcado sim aqui, ele vai identificar que a pessoa está no mesmo IP, nesse caso, na mesma casa, no mesmo Wi-Fi, e vai marcar como sendo o mesmo usuário, e vai garantir a rastreabilidade. Isso aqui pode dar um probleminha ou outro, por exemplo, se a pessoa tiver
Se dois visitantes seus estiverem navegando da mesma empresa, lá a empresa tem o mesmo Wi-Fi, a mesma saída para a internet, e os visitantes eles navegam pelo mesmo IP. Aí dois visitantes que navegaram no seu funil o smartphone pode entender que são os mesmos visitantes e não eram pessoas diferentes. Isso pode acontecer, é um pouquinho raro, mas pode acontecer. Mas acho que a vantagem de usar a marcação também por IP, ele é bem maior do que ter esse ponto de exemplo que eu usei. Um outro ponto importante para usar isso aqui é que muita gente tem usado a internet com aba anônima. E a aba anônima, ele mascara o cookie. Então, a gente não consegue, mesmo que o visitante use o mesmo browser, se ele estiver toda hora fechando o browser e abrindo com a aba anônima, fecha e abre, o cookie vai se perdendo toda vez que ele fecha o browser. Quando ele abre o browser aba anônima, um browser novamente com a aba anônima, os cookies são zerados. Então, aquele visitante que fez a navegação 10 minutos antes, se ele fechou o browser e abriu de novo com a aba anônima, a gente não tem o cookie. E se tiver marcado por IP, vai pegar sim, vai entender como bem o visitante. Essa é uma grande vantagem. Muita gente tem usado a aba anônima hoje em dia para não deixar muita rastreabilidade na internet. Então, se você não tiver contraindicação, eu sugiro que você mantenha isso aqui como sim. Essa opção aqui, ignorar navegações duplicadas do mesmo usuário, é para quando deixar evitar que um usuário navegue no mesmo link repetidas vezes, aí que está o ponto, repetidas vezes, e a gente contabiliza estatísticas e que atrapalha um pouco nossa visibilidade no funil. Mas esse ponto aqui, se tiver marcado como sim, que também é o padrão, nesse caso aqui estava não, mas o padrão é vir como sim aqui no IP e sim também navegações duplicadas, ele funciona o seguinte: se o usuário, por exemplo, navegar nesse link da gente aqui, um exemplo que foi do link do Facebook, ele navegou no nosso link aqui 19, e o smartphone contabilizou uma saída aqui do Facebook para rotação. Legal. Se esse visitante navegar novamente aqui no link do Facebook, sem antes ter navegado em outros links do funil, o Smart Funnel, se tiver lá configurado como sim, ele vai ignorar. Ele não vai contar duas vezes o mesmo visitante, tá? Se for visitante diferente não tem problema. O mesmo visitante, se ele navegar repetidas vezes nesse link, ele só vai contabilizar uma e as outras ele vai descartar. Obviamente que vai redirecionar o visitante, tá? Sempre vai redirecionar, mas não vai contabilizar na estatística. Se o visitante em outro cenário, ele navega nesse link aqui do Facebook para rotação, depois ele navega, por exemplo, nesse link aqui, vai para o checkout, e ele voltar a clicar nesse link inicial, aí sim contabiliza, porque não foi uma navegação repetida. Ele primeiro navegou nesse, depois navegou em outro, depois voltou a navegar esse. Tá? Então isso aqui é para as estatísticas ficarem um pouquinho mais precisas e não ter duplicação de link. Às vezes o cara clica no botão lá que vai para a próxima página uma vez, depois clica de novo, clica de novo, clica de novo, 3, 4 vezes, e a gente só contabilizaria uma vez, e para a estatística é um pouquinho mais relevante. Se você quiser ver todas as navegações dos usuários sem filtro, sem tirar esse descarte dessa navegação duplicada, é só você marcar como não, que todas vão ser marcadas. Um outro parâmetro, esse parâmetro aqui eu vou explicar no vídeo separado, que ele seria a terceira forma do Smart Funnel identificar se é o mesmo visitante. Isso aqui é feito para quem captura lead, quem consegue dizer para o tracker quem é o visitante através de alguma informação, por exemplo, e-mail. Quando a gente captura o lead, a gente guarda no nosso autoresponder lá quem é o lead, e toda vez que a gente botar um link lá no nosso e-mail, clica aqui para ver meu conteúdo, clica aqui para ver minha página de venda, etc. A gente pode injetar um parâmetro na URL lá no autoresponder, lá no Infusion, no ActiveCampaign e qualquer um outro. A gente consegue usar variáveis dele para injetar um parâmetro, e a gente diz ao Smart Funnel que aquele cara ali é o mesmo visitante que fez o opt-in lá atrás com aquele e-mail. Então, mesmo que o usuário esteja com um browser diferente, a gente não consiga pegar pelo cookie, esteja numa internet diferente, a gente não consiga pegar ele pelo IP, para quem captura lead, esse parâmetro aqui, que por padrão vem vazio, a gente pode escolher qualquer nome para esse parâmetro, é um parâmetro que identifica unicamente o visitante. A gente vai sempre estar dizendo ao Smart Funnel, esse cara aqui é, por exemplo, joão@gmail, o Smart Funnel. Quando ele clicar de novo, mesmo de outro IP, de outro browser, ele clicar no link lá do seu autoresponder, você vai dizer de novo para o Smart Funnel, esse cara aqui é joão@gmail. Então, com esse parâmetro, o Smart Funnel consegue manter a rastreabilidade muito mais precisa para quem captura lead. Eu vou dar exemplo de como configurar isso aqui. Configurar é bem simples, a gente só escolhe o nome do parâmetro, mas como usar isso aqui nos autoresponders, e a gente deixa a forma de rastreabilidade do track ainda mais forte com 3 campos: cookie, IP e, para quem captura lead, esse parâmetro de identificação única do visitante, mas vai ter um outro vídeo específico para isso. E a última configuração aqui seria período de exclusão da estatística. É importante que você mantenha uma exclusão automática das estatísticas do seu tracker
especialmente para deixar o seu banco de dados sem um crescimento lá constante. Porque o Smart Funnel ele se vale do próprio banco de dados do WordPress, que se você usa o WordPress para outras coisas além do tracker, ele é um banco que vai crescer, vai ter seus posts, vai ter um monte de informação lá, vai ter outros plugins que também vão criar lá informações. E o Smart Funnel é um tracker, ele injeta muita estatística no banco de dados, isso é padrão do tracker para a gente poder ter os dados. Cada visita, cada navegação de um visitante, ele guarda informações no banco de dados. Então é importante que você avalie aí sua estratégia do seu negócio e perceba quanto tempo você consegue, é importante para você analisar as estatísticas e configura aqui um tempo para que automaticamente o próprio Smart Funnel apague as estatísticas mais antigas do que, por exemplo, 3 meses, 1 mês ou 1 ano. Depende, se você, aí vem a dica, eu não posso dizer quanto você vai usar aqui, eu só indico que você use alguma coisa. Tem gente que fala assim, Lucas, eu só olho as minhas estatísticas mesmo do dia anterior, da semana, e eu tomo a decisão ali, e eu não olho muito estatísticas do passado. Então, esse perfil de uso, quem tem um volume grande de tráfego, e só olha ali como está as suas taxas, o seu ROI ali da fonte de tráfego, só para tomar decisão mais imediata, ele pode simplesmente deixar aqui em 15 dias para escolher automaticamente, ele tem um grande volume e ele só olha os dados da última semana. Ele não está querendo usar o tracker para olhar como foi a taxa de conversão dele 6 meses atrás. Ele usa muito para decisão imediata. Esse é um perfil de uso. Então esse cara pode deixar e deve deixar um período de exclusão mais baixo. Quem tem um perfil já, eu gostaria de saber como foi minha taxa do mês anterior, de 2 meses atrás, aí já pode ir aumentando um pouco esse prazo. A grande questão é, se você tem um volume muito grande de tráfego, tenda a colocar valores menores aqui. Obviamente que você vai perder estatísticas, porque o dado vai ser realmente deletado, mas em compensação você vai ter uma base de dados muito mais, muito menor, e consequentemente uma base menor deixa o seu WordPress com uma velocidade mais rápida, né? Na verdade, não é que a base cresceu, automaticamente diminui a velocidade, mas dependendo de onde esteja hospedado o seu WordPress, uma base de dados grande, o acesso à base de dados muito grande, pode começar a ter interferência sim na performance depois de um bom tempo, tanto para o Smart Funnel até para outros plugins ou para a própria navegação de suas páginas, tá? Então eu indico que você use sim. Se você usa pouco tráfego, é um tráfego mais controlado, não tem tantas visitas assim, ou está no início, você pode usar lá 1 ano ou deixar até nunca. Mas eu indico que você deixe aqui pelo menos 1 ano ou 6 meses por padrão e tente diminuir caso você consiga na sua estratégia de análise dos dados. Depende muito do perfil de análise e do volume de tráfego, né, de quem analisa também. Mas é importante que você configure alguma coisa aqui. Depois disso é só salvar, então as configurações salva do Smart Funnel, e aí basta usar normalmente o plugin. Valeu? Eu vou passar vídeo então exclusivo disso, vou passar vídeo também exclusivo de hospedagem, né, para a gente falar um pouco de performance de banco de dados, mas em outros vídeos a gente fala. Um abraço, pessoal, até a próxima.